bem-vindos a mais uma aula da nossa série agora para enfrentar essa fase difícil. E vamos lá, vamos trabalhar com a estrutura etária da nossa população, né? Nós já vimos um pouquinho do comportamento, né, das taxas de natalidade e mortalidade nas últimas décadas e agora é só dar uma amarrada aí e finalizar esse assunto, ok? Ó, temos aqui as chamadas pirâmides etárias. Pirâmides etárias, elas servem para quê? E foi uma pergunta feita pela Unicamp. Elas servem para mostrar, de um lado, homens e mulheres, quer dizer, a divisão da população em gênero, né? E também de acordo com a faixa etária. Então, você pode ter de 0 a 4, 5 a 9, ou né, em outros intervalos, esse é o intervalo mais utilizado. Ok? Uma coisa importante aqui é não só o formato, mas é observar se a pirâmide está em milhares ou em porcentagem. Tá? O interessante seria ter em porcentagem, porque assim fica mais fácil num comparativo, né, de uma pirâmide etária das mais diferentes localidades. Já em número absoluto, isso pode comprometer um pouquinho a análise. Tá? Uma característica dessa pirâmide etária, a primeira da África, né, do país Gabão, é uma clássica pirâmide etária de um país, hoje, que a ONU chama de país em desenvolvimento. Não é? Os antigos países subdesenvolvidos. Bom, então você tem o quê? Uma base muito larga, isso mostra que a taxa de natalidade é muito alta, né? A parcela de jovens é muito alta, mas como a qualidade de vida é muito precária, você vê um afunilamento muito rápido. E o topo da pirâmide, né, que seria a terceira idade, os idosos, ele é muito estreito. Tá? Então já dá para imaginar que a expectativa de vida é muito baixa num país como esse, né? E não só pensar na expectativa de vida de modo quantitativo, né? Podemos pensar também do modo qualitativo. As pessoas vivem pouco e vivem, obviamente, vivem mal. Diferente do que você vê na segunda pirâmide, que é a pirâmide da Itália, né? Uma situação clássica, né, de um país chamado, classificado, né, de desenvolvido, onde você vê uma base, né? A base da pirâmide é muito estreita, isso decorre da baixíssima taxa de natalidade, né? E o topo é bem largo, né? Isso mostra que você tem uma expectativa de vida alta, obviamente isso decorre da qualidade de vida elevada, né, nesses países. Tá? Uma população, portanto, bem envelhecida. E essa, infelizmente, é uma das características atuais, né, que fazem com que problemas respiratórios tendem a avançar aí para um maior número de óbitos, como estamos vendo na Itália, na Espanha e provavelmente em outros países europeus, né? Infelizmente, isso. Bom, vamos lá. Ó, vamos aqui agora para as pirâmides brasileiras. Tá? Eu peguei um material aqui um pouquinho diferente do que está na apostila de vocês. Aqui temos a fonte, ó, IBGE. Tá? Melhor, fiquem por essa aqui que eu acho que é mais interessante. Vocês têm outras também, além do material que está em aula, tem o texto complementar, etc. Então, dá uma olhada aqui em 1980. Ó, Brasil ainda naquela situação típica, né, de um país em desenvolvimento de uma base muito larga, portanto, muitos gastos, né, nas primeiras faixas etárias, o que já não acontece mais com, né, a situação atual. Aqui está 2017, poderia ser 2020. Né? Então você tem o que? Um encolhimento, né, da base. Um encolhimento. A base encolheu bastante, por quê? Porque a natalidade caiu de uma forma brutal no Brasil nas últimas décadas. Então já posso imaginar uma redução bem significativa dos gastos. Enquanto não temos ainda gastos tão elevados com a terceira idade, né, como os países europeus, né, boa parte dos países europeus e também países asiáticos como Coreia do Sul, evidentemente, ou Japão, né, claro. Mas nós vamos ter isso, né, vamos ter isso por volta lá de 2050, aqui está 2060, né, nós vamos ter o quê? Uma terceira idade tão numerosa que vai representar um gasto muito alto. Então, essa situação que nós estamos é uma situação intermediária que é conhecida como bônus demográfico. Né? Ou seja, você não tem os gastos que tinha no passado com a criançada e ainda não tem os gastos que terá com a terceira idade. Então, é um momento interessante aí para você aproveitar, digamos que o seu orçamento, né? Você já não tem mais alguns gastos, né? E ainda não tem novos gastos. Então, é um bônus, alguns chamam de janela demográfica.
aquela coisa que abre, né, e fecha, é uma coisa que vai acontecendo lentamente, né? Bônus seria alguma coisa que ou você tem ou você não tem. Nesse caso, é até interessante o termo janela demográfica, né? Alguns acham que é uma janela de oportunidades. Por quê? Porque com a queda da natalidade, com a queda da natalidade, você vai tendo uma redução dos gastos, tá? E esse valor, né, você poderia investir em outros setores da área social para colher frutos, para que quando, né, mais algumas décadas surgirem esses gastos com a terceira idade, você já vai ter uma população, né, ou deveria ter, espera-se, né, mas nem sempre acontece, uma população mais preparada para chegar na terceira idade, para enfrentar a terceira idade e não depender tanto do poder público. Mas nem sempre é isso que acontece, é claro. Ó, temos aqui, ó, uma situação que é o envelhecimento da população, né, em decorrência da queda da fecundidade, queda da mortalidade, né, e aumento da expectativa de vida, o que obviamente está atrelado à queda da mortalidade. O bônus demográfico, que é o predomínio da população em idade ativa, né, você tem mais trabalhadores, você tem mais pessoas trabalhando, arrecadando, né, do que as parcelas não ativas, que seriam as crianças e os idosos. E a situação pós-bônus demográfico, que é o que boa parte da Europa já enfrenta, né? Que é uma redução da população ativa, né? Portanto, menos trabalhadores, menor arrecadação e mais gastos aí por parte do poder público. Ok? Aqui uma questão do Enem, três gráficos, né, do Brasil, né? Uma projeção evidente aí para o Brasil, e a partir da comparação das pirâmides etárias relativa a 90 e 2030, né? Considerando-se os processos de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar o quê? Letra A. A expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as condições de vida da população. Bom, é claro, é um tanto óbvio, o Enem faz isso, né, assusta um pouco na interpretação dos gráficos, mas colocou aqui logo de cara, né, a alternativa correta. Expectativa de vida só aumenta se você tiver melhora, né, de tudo, não é só renda, tem a infraestrutura, o transporte, o Estado dando uma garantia, né, para que as pessoas possam viver com tranquilidade. Não é só renda, obviamente que não. Ok? E vamos lá para mais uma. Aqui temos uma pirâmide e uma projeção, né? Percentual de idosos na população segue em crescimento, é o título aqui do gráfico. Tá? Então, óbvio, temos que olhar para o topo desse gráfico de uma pirâmide etária. Considerando os indicadores, isso aqui mostrando o Brasil em 1960 e 2010, certo? Considerando os indicadores apresentados no gráfico, e atuais mudanças no processo de envelhecimento da população brasileira, é correto afirmar que a expectativa de vida do Brasil vem aumentando muito célere, consequentemente, e apresentando taxas de longevidade acima dos países com índice de desenvolvimento humano elevado. Aí é já um certo exagero, né? Tudo bem, a nossa expectativa de vida vem aumentando, isso é até algo que podemos elogiar, mas falar que estamos acima, né, não, aí já não dá também, né? E de acordo com indicadores demográficos, o Brasil se encontra no início do estágio de transição de país jovem para país maduro. Não, o Brasil já se encontra já no final, né, dessa fase. Isso é preocupante, inclusive. Tá? O percentual de idosos é semelhante a dos países como Suécia. Então ele contradiz aqui, né, na própria afirmação. E apesar das mudanças ocorridas na estrutura etária da população brasileira entre as décadas de 60 e 2010, o país continua demograficamente jovem. Não, há 30 anos a parcela de adultos já ultrapassa a parcela de jovens no Brasil, daí para mais. A taxa de fecundidade no Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Sim, né, proporcionalmente, sim, né? Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. Essa é uma característica do Brasil, né? Ou para algum dos Brasis, dos diferentes Brasis que temos. Essa é a correta. Mas vamos ler a última. O envelhecimento da população brasileira é oriundo do intenso processo de urbanização em todas as suas regiões. Por isso,
aspecto triangular da pirâmide etária vem apresentando, nas últimas décadas, um aumento percentual do bônus demográfico de homens e mulheres. Não, esse processo de urbanização já é algo que tem muito tempo no Brasil e não, o envelhecimento decorre mesmo da queda da natalidade, sobretudo queda da natalidade, mas de uma urbanização já mais antiga. Ok? Então fica aí letra D de dado. É isso. É, Bom, então é isso. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.